E aí, moçada, tudo tranquilo? Bom, como sempre vai ser um papo reto, um papo rápido. Hoje o tema é um tema um pouco diferente, né? Como transformar a sua bike em uma bike elétrica com investimento considerado baixo. Quando eu falo isso, é na faixa de $400. Então é você pegar a sua bike, não mudar nada na sua bike e transformá-la em uma bike elétrica. Então, para começar, vamos dar uma olhada na abertura com esse vídeo aqui. Bom, existem no mercado vários tipos de kits de fricção que permitem transformar a sua bike normal em uma bike elétrica sem alteração do quadro, da roda. Ele mantém íntegro a sua bike. Mas eles variam na forma que eles podem ser instalados, na forma que eles oferecem funcionalidades e na forma que eles podem ser operados. Bom, o resultado final é que sempre vai existir um atrito desse dispositivo com o pneu da sua bike para que ela possa fazer a respectiva movimentação. Bom, esse kit que você adquire, e normalmente ele está muito disponível no mercado internacional, ele fornece watts adicionais enquanto você está pedalando ou está andando um determinado trajeto. E como é que funciona? Você aciona lá o dispositivo, né? Depois nós vamos ver uma das possibilidades de como é que você aciona. E ele começa a impulsionar a roda da bike. E se você pedalar, ele acompanha o seu pedal fornecendo watts. Ou então, se você parar de pedalar, ele impulsiona a bike para frente. Então são algumas modalidades que esse kit disponibiliza. Agora imagina você numa subida íngreme, recebendo lá alguns watts, né? Quando a gente fala alguns, pode ser 100, 50 watts, que facilitam em demasia você pedalando em uma subida. Ou de repente você cansou, você está numa reta, quero descansar, para de pedalar, aciona o dispositivo e ele te impulsiona sem você fazer nenhum esforço de pedal. Então esses são alguns dos mecanismos, né, que eles te oferecem como elementos de facilitar o seu desenvolvimento do trajeto. Bom, para exemplificar, existem algumas tecnologias no mercado, né, algumas alternativas, tais como Level, G-Boost, Ruby, ZipForce. Essas são algumas, existem muitas outras. Nós pegamos isso daí para vocês possam ter alguma ideia de quais são as possibilidades no mercado de kit de fricção. Cada uma tem o seu próprio esquema de instalar, operar e as suas próprias funcionalidades, mas todas utilizam o conceito de fricção, ou seja, o kit ele tem contato físico com o pneu para poder forçar o pneu se movimentar. E eu vou dizer algo que é muito importante, né, que o objetivo desse vídeo não é comparar esses produtos ou tecnologias existentes, mas dar uma visão do conceito de kit de fricção para vocês. Para isso, nós vamos dar uma olhada no produto da Level. A Level tem um produto chamado Picaboost. Basicamente eu consegui mais material desse produto na internet, então nós vamos usar o produto da Level como instrumento de passar os conceitos de um kit de fricção que aparece sendo utilizado em vários vídeos que a gente tem, inclusive no YouTube. Bom, moçada, esse é o kit da Level. A Level é uma empresa que fornece, é uma das empresas, né, Berolando, que fornece esse tipo de kit. Literalmente comprando, chega uma caixa, dentro dela tem o kit para uso. Esse kit, ele tem o peso aproximado de 3 kg, ou seja, é o peso da sua bike mais 3 kg. Você pode fazer a recarga da bateria do kit pelo próprio dispositivo, ou então até fazer a recarga diretamente na bateria. De repente você tem duas baterias, enquanto você usa uma, a outra pode estar recarregando. O importante é que uma vez carregada a bateria, você coloca dentro do dispositivo, e é esse dispositivo que você vai fazer o encaixe na sua bike. É ele que vai proporcionar impulso adicional.
Para isso você tem que colocar um elemento na sua bike que vai definitivamente fazer a possibilidade do acoplamento do kit de fricção. E aí você vai fazer o ajuste. Ele tem que ficar muito bem centrado, porque ele vai utilizar a roda da bike, né, o pneu, como instrumento de fornecer watts adicionais. Uma vez você encaixa o dispositivo, aí você pode fazer o ajuste de pressão que você quer no pneu. E aí é bom dar uma olhada para ver se ele está muito bem alinhado. Você faz o alinhamento, se não alinhou bem, você volta a apertar os parafusos, faz o alinhamento. E reparem que o contato, né, sempre vai se dar por uma rodana que tem no dispositivo que vai ficar em contato com o pneu. E aí é nesse elemento do dispositivo que você dá maior pressão para ter mais contato com o pneu. Se você conseguiu ter o contato correto, na hora que você levanta o kit, a bike sobe. Se não tiver legal, significa dizer que você não deu a pressão suficiente para ir no pneu. E aí você volta a pressionar o dispositivo contra o pneu. Levantou o dispositivo, a bike veio junto, o peso está legal. E conforme você vai pedalando, ele vai recarregando a bateria. Numa descida ele recarrega. Então ele está sempre girando, pessoal. Repare que está sempre em contato com o pneu. Existem algumas formas de condução, mas antes disso vamos dar uma olhada aqui nesse dispositivo. Você permite ter seta para a esquerda, seta para a direita. E onde você coloca esse dispositivo adicional? Você coloca no guidão da bike. Aí você pode optar para fazer a sinalização. Uma possibilidade adicional é você colocar um dispositivo que também vem junto, que ele fique em contato com o freio, e você coloca um ímã um pouco afastado do freio, ou seja, toda vez que você puxar o freio de mão e se afastar desse ímã, ele vai fazer o acionamento do freio traseiro. É como se você estivesse num carro, na hora que você freia, ele acende a lanterna traseira. Uma outra possibilidade, né, que esse kit da Level permite, é você ter todos os controles também por celular. Inclusive ele pode funcionar como bateria adicional do celular. Você pode fazer a recarga do seu celular durante o pedal. E ele tem algumas formas de condução. Reparem que toda vez que, se você clicar 2 vezes diretamente sobre a parte vermelha, né, o botãozinho vermelho, ele troca o modo de condução. Clicou 2 vezes, você pode optar pelo modo inteligente, onde ele analisa o terreno e te dá watts. Então se ele perceber que tem inclinação, ele vai te dar watts sabendo que é uma subida. Uma outra possibilidade é você definir uma velocidade de cruzeiro. Ele vai manter essa velocidade você pedalando ou não. Ele vai te dar os watts necessários para poder manter a velocidade. E uma outra opção é você pedir a opção de treino. O treino, literalmente, ele aumenta a resistência da bike, porque ele não vai estar gerando watts, mas em compensação, você vai estar regerando a bateria. Então notem que esse kit, né, de fricção, ele tem uma inteligência razoável. Esse kit da Level, pelo que eu pesquisei, ele te dá aproximadamente de 50 km a 70 km de autonomia. Então, terreno plano, você vai ter mais autonomia, porque ele não gasta muito watts. Mas pegou uma subida, ele consome mais watts conforme você pedala. Então, se você pedalar mais rápido, ele vai gerar mais watts. Ele tem essa inteligência. Só que é o seguinte, consumiu watts, vai acabando a carga da bateria. Então, é uma relação aí de que você quer fazer versus o que ele consome na bateria. Mas é muito interessante, né? Um aspecto que eu não vi na literatura é, se eu ficar utilizando muito a fricção, né, o dispositivo de fricção, será que ele consome o pneu com razoável rapidez ou não? Porque pela experiência que eu tenho, né, pelo menos nas bikes que eu usava com rodana, treino em kit de treino com rodana, ele tem um consumo de pneu. Então esse consumo de pneu provavelmente acontece a mesma coisa quando você tem um dispositivo de esforço, né, de fricção, desculpa, não é de esforço, de fricção. Bom, moçada, é isso. O vídeo foi para passar uma primeira ideia que eu achei muito interessante, você ter essa opção de pegar a sua bike, não mexer nada, não troca nada, simplesmente coloca lá o kit de fricção e você começa a ter watts adicionais. Bom, é isso aí. Curtiu, deixa o like, ajuda bastante o canal. E vamos que vamos!